Olá, boa tarde. Mais uma domingueira do Leão, que coisa maravilhosa. E hoje vai ser comigo, começo, meio e fim. Conosco, né? Nós que estamos aqui, seja ao vivo, seja depois assistindo, acompanhando. Que coisa bacana, né? Nós estarmos aqui sob as bênçãos de Deus, num oferecimento do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, nesta domingueira do dia 15 de dezembro de 2024. 16 horas e alguns minutos, um minutinho, 2 minutinhos a mais aqui, e estamos aproveitando esta bênção divina que é um domingo, que é uma semana que se inicia, que é uma vida que continua, já chegando no final do ano. Que maravilha, que maravilha! Fico muito feliz que você esteja aqui e que nós possamos aproveitar esta uma horinha deste domingo para refletir um pouco sobre algumas coisas muito interessantes. Quero convidar você para a gente começar fazendo aqui uma oração para colher do céu a melhor inspiração para os nossos comentários desta tarde. Deus Pai amado, bênçãos infinitas tuas para todos nós. Ficamos muito felizes quando podemos dizer, oba, mais um dia, mais uma domingueira, mais uma oportunidade. Por isso, Senhor, agradecemos muito, porque com esta continuidade da vida e com todas estas bênçãos, certamente saímos todos ganhando, saímos todos aproveitando ensinamentos valiosos, preciosos para a qualificação de nossas próprias vidas. Muito obrigado, Pai amado, porque nos concedes um anjo protetor, espíritos que nos orientam sempre, boas literaturas, bons mestres ao longo do tempo, ao longo do universo. Quantas bênçãos, que saibamos aproveitá-las, Senhor. Para isso, pedimos a ajuda e a inspiração dos amigos do bem, para nos incentivarem sempre a seguirmos equilibrados e harmoniosos. Que assim seja. É isto, então, aqui estamos nesta domingueira. Já disse domingueira aqui umas 3 ou 4 vezes, né? Porque eu estou entusiasmado. Fico muito entusiasmado todas as vezes que eu posso aproveitar uma tarde de domingo aqui com vocês, para a gente extrair aqui bons ensinamentos. E são ensinamentos que aí eu posso confessar para vocês, antes de entrar no tema propriamente dito, que às vezes as pessoas acham que é bom, que é fácil, que é difícil, que é isso, que é aquilo, você fazer palestras, comentários, exposições. E pouca gente talvez se dê conta do quanto é maravilhoso a gente se preparar para isto. Porque à medida que a gente vai se preparando, a gente lê, relê, compara, busca uma informação aqui, outra ali, vê se este assunto aqui ele pode ser abordado desta ou daquela maneira. E enquanto isso a gente vai se enriquecendo. É mais ou menos algo como dizia já o Pequeno Príncipe, né? Se eu sei a hora que você vai chegar, eu me preparo antes e fico já feliz porque sei que você vai chegar, né? Então é a mesma coisa, como eu já sei que nós vamos ter um tema muito bacana hoje, eu já estou feliz com o tema muito antes dele começar, porque eu já estive aqui olhando este tema. Eu não vou projetá-lo para vocês, porque ele está aqui meio desorganizado, mas a gente vai conversar basicamente. Deixa eu fazer logo uma pergunta. Você já viu qual é o tema, né? Relações humanas e divinas. Vou fazer aqui algumas perguntinhas, não é só uma, não, algumas. Veja lá. Primeiro, quando você vê ou ouve esse título, Relações Humanas e Divinas, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Muito bom. Uma segunda pergunta. Mas relações divinas, como é que eu posso estabelecer uma relação divina? Você já pensou nisso? Terceira pergunta. Relações humanas e divinas. Se eu disser para você que eu vou tratar este assunto tomando um único livro como referência,
Que livro vem na sua mente assim? Ah, já sei, ele vai falar neste livro. O que você acha? Então tá aí, para você só ficar pensando, e aqui a gente vai conversando sobre o assunto, tá bom? Se você, nesta última pergunta, disse assim, eu acho que ele vai falar do Evangelho, não, ele vai falar de algum livro, algum romance, Paulo e Estevão, Ave Cristo, ou mesmo alguma obra não espírita de elevado valor. Sabe qual é a obra que eu vou abordar? Quase que o tempo inteiro aqui. O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a gente encontra um título chamado assim, As Relações no Além-Túmulo. Então, não são as nossas relações com eles, nem necessariamente a relação deles conosco, mas as relações do outro lado. Será que isso é relação divina? Será que isso é relação humana? Será que é a fusão das duas? Vamos ver, né? Vamos ver aonde esse estudo vai nos levar. Na questão 274, Allan Kardec perguntou assim, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Pergunta curiosa, né? Então, os espíritos lá no mundo espiritual, existe alguma hierarquia? Existe alguém que manda, alguém que é subordinado, alguém que determina, alguém que obrigatoriamente tem que cumprir? Como é que funciona isso? E a resposta dos espíritos foi assim, muito grande. Ou seja, a subordinação e autoridade, resposta muito grande. Opa, então existe, né? Nossa, aí quando eu penso aqui, olha, eu tive um patrão que foi isso, eu tenho um chefe que é aquilo, Nossa Senhora, eu chego e me tremo quando vou me relacionar. E eu penso que quando eu morrer não vai ter nada disso, e aí os espíritos disseram logo, existe sim uma subordinação e uma autoridade muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aqui está a chave. Há uma hierarquia em grau de superioridade. Isso a gente entende, né? Quando a gente pensa em termos de terra. Então, nós temos uma autoridade financeira, temos uma autoridade econômica, temos uma autoridade política, temos uma autoridade policial, temos uma autoridade penal, Então, a gente tem um monte de autoridade. Como nós temos, né? A autoridade do nosso chefe, do chefe do nosso chefe, do dono do chefe do chefe do chefe. Enfim, a gente sabe. E quem é que tem essa superioridade? Muitas vezes são aqueles que se formaram, aqueles que já vêm trabalhando há muito tempo, aqueles que granjearam com muito sacrifício determinados postos. Então, a gente sabe o que é isso. Só que lá, o toque é ascendente moral. E interessante foi esse adjetivo, irresistível. Você, por acaso, já viveu alguma experiência nesta vida, aqui, que você se lembre, em que alguém tinha uma força moral tão grande que você dizia assim, eu não concordo, mas tenho que fazer. Por quê? Porque é essa pessoa quem está dizendo. Você já aconteceu isso com você? Às vezes acontece em relação aos nossos pais, em relação, às vezes, a um diretor de escola, de empresa.
às vezes por uma pessoa que ela domina tão bem uma situação que ela diz, olha, eu estou dizendo que é assim. É ou não é irresistível? Então, a gente já experimentou isto também. Então, tem momentos que tudo fica ali naquele limite da irresistibilidade, não é assim que eu poderia dizer? Então, a gente já sabe. O que tem de diferente aqui é que é uma autoridade moral. A autoridade moral, ela é muito impressionante. Por quê? Porque ela literalmente coloca a gente numa situação de subalternidade também irresistível. Quantas vezes a gente vê alguém desrespeitando uma autoridade moral e a primeira coisa que a gente diz, nossa, eu tenho uma vergonha alheia com isso daí. Por que vergonha alheia? Porque como é que você tem coragem de dizer isso para essa pessoa? Ela só pode não conhecer a pessoa, ou seja, você não chegou no padrão. Então, este é o ponto para a gente iniciar o nosso comentário. E aí Allan Kardec achou a coisa assim, espera lá, deixa eu ver se é isso mesmo que eu entendi. Aí ele, na 274, ele coloca uma subpergunta. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Ou seja, pode uma pessoa inferior desobedecer à autoridade de um espírito superior? E o espírito que estava respondendo colocou na primeira pessoa do singular. A resposta foi assim, eu disse, irresistível. Uau! Veja que já é uma resposta quase que a dizer assim, o senhor não tinha nenhuma necessidade de fazer essa outra pergunta, porque eu já tinha dito ao senhor, isso é irresistível. Esta é a força moral. Eu já comentei isso outras vezes, mas é uma cena que nunca me saiu da mente, nunca. No filme El Cid, há uma cena em que vários escravos estão puxando, fazendo um arrastamento de uma grande coisa, eu acho que era uma embarcação, e naquele esforço medonho tinha muitas pessoas, todas elas homens, mas alguns homens já de muita idade. E de repente um daqueles homens cai desfalecido. E o soldado que vinha praticamente enxotando os homens para continuarem no arrastamento, ele puxa o chicote e dá uma chicotada no homem, mas o homem já não tinha mais como reagir. Aí nisto aparece, sem aparecer o rosto, aparece um homem que traz uma cumbuca com água e dá água para aquele velho que estava ali caindo já sem forças. E o soldado, então, toma do chicote e vai chicotear aquele homem que estava a dar água. Quando ele vai levantar o chicote que olha para o homem que estava dando a água, é aquele olhar que, apesar de que não aparece no filme, você vê que era Jesus. Jesus continua dando a água e olha para ele. O homem segura o chicote e sai e vai embora. Ou seja, ascendente moral irresistível. Este é um ponto que a gente uma hora tem que chegar. Tem muita gente que tem um ascendente moral por 1000 fatores, inclusive pelo da violência. Eu não vou descumprir, porque senão eu vou sofrer as consequências. Mas isso é constrangimento. Isto não é o irresistível de uma força moral. A força moral, ela se impõe, simplesmente, ela se impõe. Na questão seguinte, 275, ele diz assim, o poder e a consideração que um homem gozou na terra
lhe dão supremacia no mundo dos espíritos. Então, vejam que Allan Kardec aqui ele estava como aquele dizer assim, pô, tem pessoas superiores que têm um padrão moral muito alto, mas tem homens que aqui na Terra gozou de muita consideração. Será que quando eles chegam lá, eles também têm essa supremacia? Resposta, não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Nossa, como esses espíritos são duros, né? Afinal de contas, Allan Kardec estava super bem intencionado, querendo trazer esclarecimentos, mas eles são ali, olha, não tem meia conversa. De jeito nenhum. Não é porque você teve consideração aqui na Terra que necessariamente você é superior. Qualquer dúvida, leia os Salmos, leia os livros antigos e veja o que é que se fala sobre superioridade. Mas Allan Kardec, impossível como era, ele fez mais uma outra pergunta dentro da 275. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Acredito eu que Allan Kardec sabia, mas ele já deveria, a essas alturas, estar pensando assim, bom, depois eu vou escrever tudo isso, e vai ter gente que não vai entender, vai fazer confusão, vai entender, então qual é a supremacia? Se a pessoa era suprema aqui, por que não é mais lá? Como é que aí a pessoa pode ser elevada e pode ser rebaixada? Aí os espíritos disseram, não sabes que os espíritos são de ordens diferentes, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? O que a gente vê aqui, só relembrando, você que deve ter chegado aqui agora, nós estamos estudando algumas questões do Livro dos Espíritos, ok? No Livro dos Espíritos, quando ele surgiu, não tinha ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec, ele não só já aceitava a ideia do Evangelho, ele, inclusive, era ligado a igrejas evangélicas, mas ele obtinha dos espíritos respostas também nestes termos. Veja que na 275, a pergunta raiz, o espírito que respondeu disse assim, lê os Salmos, ou seja, vá lá para os Salmos, que está no Antigo Testamento, e veja lá o que é que já se dizia. Mas como Allan Kardec queria saber a diferença entre elevação e rebaixamento, o Espírito diz a ele, lembrando, né? Jesus já disse que aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exalçar será humilhado. Você não leu isso? Você não aprendeu isso? Mais uma vez, o Espírito que respondia estava induzindo Jesus a refletir e a entender o que já era conhecido da humanidade. Não era de um grupo, não era de uma ocasião, não era de um tempo. Era conhecido da humanidade. Jacó, você está falando, o seu tema é relações humanas e divinas. Normalmente a gente entende por relações divinas, relações com espíritos superiores ou com a própria divindade. E relações humanas, as relações entre os seres humanos. Isso que você está colocando aqui, nós estamos vendo que já é tudo lá no mundo espiritual, não é isso? É isso mesmo. Mas você está fazendo a conexão, eu não, Allan Kardec, entre o que nós éramos quando encarnados e o que nós somos quando estivermos no mundo espiritual. Não é assim? Exatamente. Mas Allan Kardec queria entender isso.
Como é que a gente vai chegar a uma elevação e a um rebaixamento? Baseado no quê? Aí os espíritos foram muito diretos. Estão baseados na própria proposta de Jesus, que já vinha lá dos Salmos. Ou seja, fica aqui estabelecido de que há uma conexão, não é algo totalmente isolado. E aí ele continua, né? Você não acha que a pessoa pode ser a maior aqui da Terra, lá em cima ser praticamente nada, e vice-versa? Quem aqui não é nada chegar do outro lado, ser maior? Por quê? Porque tudo vai depender muito, 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 muito da bondade que a gente tenha no coração. Estivemos aqui no nosso Evangelho no Lar, numa leitura muito interessante de uma historinha muito curiosa. Eu achei fantástica a história e vou compartilhar aqui com você. É o seguinte, um jovem se encontra com um senhor e aí ele o cumprimenta. Tudo bem, professor? E o professor, tudo bem. O senhor lembra de mim? Ele disse, não lembro. Ele disse, mas eu jamais me esqueceria do senhor. Ele disse, e você é o quê? Ele disse, eu sou seu colega atualmente, eu sou professor. Professor, e o que lhe fez para você querer ser professor? Ele disse, o senhor me estimulou a isso. O seu exemplo para mim foi marcante. Aí o professor ficou querendo saber o que tinha acontecido. Ele disse, olhe bem, um dia nós estávamos na sala de aula e um colega meu, ele tinha uma caneta muito bonita. E eu surrupiei a caneta dele e coloquei no meu bolso. Daqui a pouco o colega sentiu falta da caneta e disse, professor, roubaram minha caneta. Aí o professor disse, bom, pessoal, então, de agora que a gente está no final da aula, eu vou querer que vocês façam o seguinte, nós vamos tentar descobrir aonde é que está essa caneta. Para isto, eu vou precisar que todos vocês fiquem de olhos fechados. Se todos ficarem de olhos fechados, a gente vai encontrar a caneta. Aí todo mundo foi fechando os olhos, quando todos estavam de olhos fechados, o professor foi passando de aluno em aluno, até que passou naquele aluno, tirou a caneta que ele tinha surrupiado. E aí quando ele passou em todos, né, ele passou absolutamente em todos os alunos, quando terminou, disse, pronto, agora vocês podem abrir os olhos, eu achei a caneta. O menino que tinha tirado a caneta ficou apavorado. Ficou totalmente apavorado. Mas ele não disse nada. Não, professor, e onde foi? Eu não sei, a caneta está aqui, graças a Deus está tudo resolvido. Foi dado por encerrado o assunto. E aí o moço, que era agora professor, estava dizendo para ele, o senhor lembra dessa história, desse fato? Ele disse, não, eu lembro assim vagamente. Ele disse, pois o senhor deveria se lembrar de mim, porque fui eu quem tinha tirado a caneta. E o senhor não me reconhece? Ele disse não, porque naquele dia, para procurar a caneta, eu também fui procurar de olhos fechados. Ou seja, o professor não queria que ninguém identificasse quem tinha tirado a caneta, mas ele também não quis identificar. Olha que gesto nobre. Um gesto nobre coloca você humilhado ou exalçado. E aí o moço ficou todo agradecido, muito tímido, e disse para ele, naquele dia o senhor me salvou o meu futuro. Porque se eu tenho saído com aquela caneta, em outros dias eu ia tirar outras coisas de outras pessoas. Aquilo poderia ser o começo do grande desvio na minha vida. Mas o senhor me deu a maior lição de todas, que a gente não deve tirar nada de ninguém, nem também devemos condenar ninguém por ter feito alguma coisa. Naquele dia eu disse, quando eu crescer eu vou ser professor, para ser justo como este homem. Que história simples, né? Singela, mas riquíssima de moralidade. Então, uma reflexão como essa tem o poder de fazer com que nós cresçamos e nos desenvolvamos perante nós mesmos. Sermos melhores, sermos bons. Isso é muito interessante.
Fazendo um salto aqui na sequência das nossas perguntas, na 280, Allan Kardec perguntou de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos. Como é que eles se relacionam? Veja bem, relação humana, relação divina, é o nosso tema. Você está ligado, né? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Então, aí está. Que destaque curioso. A resposta destaca os bons, sua função. E praticamente esquece, omite a dos inferiores. Isto é muito interessante, por quê? Porque nós temos, às vezes, um hábito não muito feliz de ficar apresentando o defeito primeiro, a coisa ruim em maior destaque. E aqui, ao contrário disso, os espíritos dizem, né, que os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. Não é a fim de condenar, de criticar, de apontar, não. Veja como encaixa direitinho na história que eu acabei de contar. Então, essa é a sua missão. Então, já é um dever, já é algo da própria natureza. Um espírito superior, ele quer o bem. E aí Allan Kardec pegou carona ali e já foi induzindo a próxima pergunta. Na 281, né? Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Engraçado. Eu acabei de destacar aqui os espíritos superiores, quando responderam, deixaram em pleno destaque o comportamento dos espíritos superiores. Mas Allan Kardec, conhecendo-nos enquanto humanidade, ele disse, espera aí, mas e os inferiores? Tanto que aí ele pergunta, né? E os inferiores que se comprazem em induzir ao mal? Por que eles querem fazer isso? Por que eles fazem isso? Porque os bons vocês acabaram de dizer, mas e os maus? E os inferiores? E aí vem a resposta. Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. A resposta é um pouquinho mais longa, mas essa primeira frase já diz quase tudo. O que é que a gente considera como uma das piores chagas da humanidade? A inveja. Por quê? Porque a inveja não é aquela que me leva a alcançar aquilo que eu quero de forma digna, nobre e justa. A inveja é aquilo que eu quero ter que você tem e que você não tenha. Porque quando eu digo eu quero que você não tenha, é porque eu quero ter mais do que você, eu quero ser mais do que você, eu quero estar acima de você. Como é que isto é desconfortável para nós? Ah, mas a gente faz sem nem perceber. Pois é, a gente ainda está tão pequeno que nem percebe que faz isso. Porque na hora que a gente começa a perceber que está fazendo esse tipo de comportamento, a gente diz, nossa, realmente, eu não precisaria disso. Por exemplo, você vai para uma festa, se arruma o melhor possível, se olha no espelho, se acha o máximo. Mas quando você chega no ambiente, aí tem pessoas muito mais arrumadas, muito mais vistosas, muito mais... Como é que você se sente? É impressionante como a gente tem a possibilidade de se sentir tão bem como estava antes. Mas a gente começa a dizer, nossa, se eu soubesse eu não tinha vindo desse jeito, se eu soubesse eu estava de outro jeito. Isto é uma relação humana com o humano que nós somos ainda. O humano aqui, infelizmente, num sentido bem pequeno. Nós temos essa limitação, essa dificuldade. Por isso é que a gente tem, nos nossos relacionamentos, a gente tem uma tal de uma DR, né? Para quê? Para a gente discutir, quando talvez nem fosse discutir. Talvez o ideal fosse dialogar. Vamos dialogar os nossos problemas. Olha, eu vejo que você faz isso errado. E você? Olha como é que a gente reage. Dizendo que
Não me interessa o meu defeito. O meu defeito eu já me esforço por encobri-lo e não vencê-lo e não superá-lo. Encobri-lo. Quem é você para agora escancarar o meu defeito? Não é interessante isto? Por isso que a gente fica ruim. Então Deus vai me colocar lá em cima porque eu estou aqui embaixo? Por incrível que pareça, não é isso. Se você realmente é um ser superior, você é tão superior que não importa o lugar que você esteja. E se você não é um ser superior, não importa a veste que você tenha, você vai continuar sendo inferior. É uma outra forma da gente entender o que Jesus dizia. Então, por que é que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir o mal? Porque eles não têm merecimento para estar entre os bons e isso os incomoda. A inveja. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Por quê? Porque eles não conseguem chegar lá no nível em que estão. Então, se eu não consigo chegar lá, eu não quero que você chegue. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Perguntou os espíritos em resposta a Allan Kardec. Se a gente resume tudo isto aqui, é somente por inveja, vaidade, orgulho, que é o que praticamente a gente usa hoje como elemento de superioridade e, na realidade, é elemento de imperfeição. É uma relação mal resolvida de nós conosco. Olhe bem, relacionamento humano. O humano de mim para comigo. Aqui eu não estou envolvendo ainda uma pessoa de fora. O meu mau relacionamento comigo mesmo me coloca nesta situação. E aí, quando eu chego lá no mundo espiritual, a relação continua falha do mesmo jeito. Porque o mundo não vai mudar só pelo simples fato de que eu agora mudei o meu plano de vibração de frequência. Quantas pessoas acham que se eu me mudar do endereço em que eu moro, eu vou ser uma outra pessoa? Sabe como é que funciona? Se eu me casar, se eu sair de casa, se eu mudar de emprego, se o meu patrão for outra pessoa. Ou seja, a gente, na realidade, está expressando que o nosso relacionamento a ser resolvido é os outros saírem do meu caminho. Mas se todos saem do meu caminho, como é que eu vou ter relacionamento? Na questão 283, Allan Kardec diz assim: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Esta pergunta eu trouxe para a nossa consideração, porque como estamos falando de relacionamento divinos, e aqui eu quero fazer um subentendimento por divinos também, que a gente imagine o espiritual, muitas vezes a gente acha que, bom, eu sou uma pessoa que faço isso, faço aquilo, mas as pessoas não percebem que eu faço isso quando eu estou sozinho, eu faço isso trancado na minha casa, eu faço isso somente penso, mas não faço. Então a gente acha que os outros nos veem bonzinhos e a gente se acredita ótimos. E quando a gente estiver lá do outro lado? Resposta dos espíritos: não podem ocultar-se uns dos outros. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos
se julgarem útil fazê-lo. Deixa eu te perguntar aqui uma subpergunta que Allan Kardec não fez. Vamos imaginar que você fez alguma coisa que não devia. Qualquer coisa. Uma coisa que você não deveria ter feito. Não é de sua índole, como a gente costuma dizer, né? Não é de sua índole, mas você fez. Fez, e o melhor, você lá dentro de sua alma, você diz assim, fiz e não me arrependo. Já aconteceu isso com você alguma vez? E fazer algo que nem era tão bom e depois ainda dizer assim, fiz, não me arrependo. Ou então fiz, se pudesse faria de novo. Muito bem. Você está entre os seus pares, entre as pessoas que são comuns. Você diz isso, tranquilamente. Diz, né? Muito bem. Mas, de repente, você chega perante uma autoridade moral. Aí você diz, meu Deus do céu, isso aqui eu não posso nem pensar, quanto mais dizer. Aí chega alguém e diz que você fez. Como é que você se sente? A gente vai dizer que foi traído, que isso é uma covardia, que não poderiam fazer isso comigo. Por quê? Por conta da bendita autoridade moral que a gente tinha falado lá no início das questões. Percebe bem como é forte? Por que é que então os espíritos responderam, né? Que a gente não pode se ocultar um dos outros, principalmente para os perfeitos. Este é o grande problema nosso. A gente esconde aqui no nosso nível, mas quando chega perante o superior, a gente, meu Deus do céu, aí realmente eu não deveria ter feito. Sim, por que você fez? E por que você não se desculpou? Por que você não refez? Por que você não ajustou? Esta é uma questão de relacionamento complicado. E aqui já não é relacionamento de homem com homem, é relacionamento do homem com a consciência, com o espírito essencial que está em você. Por isso é que os relacionamentos, eles pedem algumas reflexões bem mais adiantadas. Num item outro do Livro dos Espíritos, tem assim, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Aí ele pergunta na questão 291, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Ou seja, existe sim uma simpatia geral. E se eu te amo, quando eu estiver ausente do corpo, você também, a gente vai se amar ainda mais, porque já não tem mais a paixão, não tem mais a limitação das coisas da terra. Aí na questão 297, ele diz assim, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na terra? Resposta, olha que resposta maravilhosa, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Então a gente já se simpatizava, se gostava, se queria bem. No mundo espiritual vai continuar, olha que maravilha. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece como a causa. Então, se a minha única atração que eu tinha com você era o físico, sem o físico já não tem mais. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Muito bom isso, né? A gente saber que a gente pode se encontrar e ainda se querer bem. As almas que devem unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? Resposta que deixou muita gente desiludida. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia
resulta a completa felicidade. E aí? Como é que a gente faz, então? A gente tem que pensar nessas coisas, porque ainda que a gente considerasse que nós já viveríamos aqui uma média de 100 anos, mais tempo, menos tempo, esses 100 anos se acabam. E a gente vai lá para o mundo espiritual. E o que me move? Que simpatia me liga a você? Quais são as nossas verdadeiras conexões? Ah, mas nós já temos compromissos para nunca mais nos separarmos, ou seja, compromisso indefinido. Mas em que nível de categorias nós nos encontramos? Depois, eu estar unido com você indefinidamente não precisa, ou pelo menos não prescinde de ser sempre do mesmo jeito. Eu posso ter sido um bom marido, depois ser um bom pai, depois um bom filho, depois um bom amigo. Quantos bons amigos a gente tem, que a gente até diz assim, nossa, é melhor do que qualquer parente meu. É porque, de certo, já foi parente de algum lugar, né? Então, a gente não pode ficar pensando sempre de um tamanho pequeno para a nossa própria vida. Podem tornar-se, na questão 303, podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão, responderam os espíritos. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. E aí Allan Kardec fez uma pergunta que abre aqui uma coisa que a gente precisa pensar bem direitinho. Ele diz assim, então, podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Então, duas pessoas simpáticas. São simpáticas, desencarnaram, estão no mundo espiritual. Pode ser que elas deixem de ser simpáticas? Certamente. Se um deles for preguiçoso. Como é que é, Kardec? Como é que é, espíritos? A gente pode deixar de ser simpático um com o outro se um dos dois for preguiçoso. Mas preguiçoso como? De não querer levantar cedo, de não querer estudar, de não querer progredir. Progredir, a gente progride de diversas maneiras, mas a gente não progride se for preguiçoso. Ah, mas tem gente que acha que esse mundo é para a gente, veio para curtir, ou seja, veio para viver de preguiça. Não. Para que a gente não perca a simpatia um com o outro, que a gente continue progredindo, nada de preguiça. Não é legal a gente pensar nisso? E aqui, o último item do Livro dos Espíritos que eu gostaria de comentar com vocês é já num item chamado simpatia e antipatia terrenas. Opa, sim, porque eu falei aqui muito das relações, do relacionamento, é humano e divino, mas eu falei mais no sentido espiritual, mais para divino. Mas vamos ver aqui agora na Terra. Questão 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior. Então, eu vou ser simpático com você. Agora aqui, eu encarnado, eu quero ser simpático com você. E sou simpático com você por quê? Porque a gente já teve um conhecimento anterior? Não. Olha que resposta. Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Uau! Que resposta fantástica! Então eu posso ter uma simpatia por você sem que nunca tenha me encontrado com você. Veja bem como é que ele colocou, né? Que se tenham conhecido como homens. Ou seja, a gente não se conheceu encarnado. Eu não precisei disso. Por isso é que às vezes a gente viaja e vai para um lugar que nunca foi e a gente, de repente, simpatiza com algumas pessoas. E nós não tínhamos nos conhecido.
A gente se liga bem quando a gente tem aquela frequência comum. Na questão 388, essa é chave, fundamental. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Que bacana. Então, de vez em quando a gente se encontra com uma pessoa, a gente diz, nossa, foi por acaso que eu conheci essa criatura. Mas será que não existia alguma relação anterior? A resposta. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Quando eu li isso atentamente, há muito tempo que essa questão, a 388, ela habita o meu universo mental, psicológico, racional, emocional, eu fiquei refletindo exatamente sobre isto. Quer dizer que as relações humanas têm a ver com as relações magnéticas? Como assim? Mas a relação magnética, eu só ouvi essa expressão quando eu ia ajudar alguém ou ia receber a ajuda de alguém. Mas agora aqui, de repente, essa ciência se amplia enormemente, em que duas pessoas se encontram e os seus campos magnéticos interagem. E isto pode me explicar por que eu te amo, por que eu não te amo. Por que mesmo você tendo isso que não me agrada, eu continuo te amando? Por que você fazendo tudo para me agradar, eu te antipatizo? O que está sendo gerado neste campo magnético que está complicando ou facilitando a nossa relação humana? E aí vem a pergunta que para mim é a que não pode deixar de ser feita de jeito algum. Por que é que os espíritas, sabendo disto, não se aplicam com mais empenho a entender, a devassar toda a sabedoria e potência que estão nesta ciência chamada magnetismo? Será que a gente não estaria devendo alguma coisa para a própria humanidade? E aí eu me pego pensando. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele começou as suas experiências, sabe com o quê? Com magnetismo, o sonambulismo e o hipnotismo. E o que foi que Freud tirou disso? Que os campos em que cada um de nós estamos envolvidos geram, que ele praticamente ele concentrou uma única expressão, geram os traumas que vão governar a nossa vida. Então significa dizer que se eu fizer um estudo dos traumas, procurando entender isto como campos magnéticos em desarmonia, eu posso ter um novo universo terapêutico aberto, lidando agora não mais somente com a permuta de fluidos vitais para curar enfermidades, mas inclusive para renovar as chamadas energéticas passivas da vida que estão traumatizando os comportamentos humanos doravante, ou desde então. Isto é fantástico.
Nós temos aqui uma ciência que pode abrir todo este espaço para nós. E o que temos feito? Quando ele pergunta na questão 389, e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Se adivinham, o que é se adivinham? Eu posso dar um termo magnético? Eles sentem a interação negativa de seus campos magnéticos. Então, eles se reconhecem e não precisam nem falar. A gente vê pessoas que têm uma sensibilidade que está num lugar e diz assim, essa pessoa daí não me engana. Óbvio que tem os eternos julgadores do mal dos outros. Não é dessa pessoa que eu estou falando. Mas tem pessoas que, nossa, a energia dessa pessoa, o padrão, a frequência dela, é preciso a gente ter cuidado. Por quê? Porque ela transmite esse campo. Se você tem sensibilidade para perceber esse campo, isso é uma interação magnética. E aí você não precisa nem se falar para poder entender o que está acontecendo. Aí, por fim, aqui para a gente concluir hoje, a antipatia na questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor. Ou seja, quando duas pessoas se antipatizam, quem é que sente primeiro antipatia? Quem é melhor ou quem é pior? Numa e noutra, indiferentemente. Porém, as causas e os efeitos são distintos. Cada um sente uma coisa e reage de sua forma própria. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgá-lo e desmascará-lo. É verdade. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este não o compreenderá e porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Não ficamos nem com ódio, nem com ressentimento, nem com inveja, e evitamos evitá-lo e lastimá-lo. Muitas vezes a gente tem ouvido alguns conselhos assim, não, mas insista, continue. Olha bem aqui o que os espíritos estão dizendo. Olha, se você está sentindo que aquilo realmente não lhe faz bem, evite. Evite. E lamente. Lamente no que sentido? Vibre positivamente pela pessoa, mas evite, se afaste, se ausente. Porque será um sofrimento desnecessário, só por isso. E aqui a gente fica assim, meu Deus, e então isso é relacionamento humano e divino. Por quê? Porque é desse jeito que a gente se reestrutura. É desse jeito que a gente pode identificar onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando, como é que a gente pode corrigir, como é que a gente pode tirar proveito da existência. Os relacionamentos humanos e divinos, eles existem para que nós nos divinizemos, para que a gente cresça, melhore, para que a gente vá em frente, que a gente não fique aqui paradinho, como a gente tem ficado indefinidamente ao longo de várias encarnações. Hoje nós temos aqui o nosso amigo Roberto Nunes, que vai tocar Meia Presença. Até para aplacar bem, com muita harmonia e paz, o nosso relacionamento íntimo conosco mesmos, né? Faz tempo que o meu amigo Roberto não participa aqui, mas ele hoje vai estar para nossa alegria, nosso contentamento. Então eu peço a vocês que aqui, logo depois da prece final, deliciem essa música, porque o nosso amigo Roberto, ele está com um problema
nas articulações, ele vai ter muito pouca oportunidade de trazer novas músicas. Então, vamos aproveitá-lo, né? Prestigiá-lo, curtir esse som maravilhoso. E, para terminar, eu quero lembrar que agora em janeiro, né, de 18 a 26 de janeiro, nós vamos ter o nosso percurso magnético aqui no Leã, em Parnamirim. Se você se inscrever o quanto antes, melhor será. Temos agora muito poucas vagas e ainda estamos esperando você. É um seminário que a gente só faz uma vez por ano, só uma. Vem gente de todo canto, do Brasil, de fora do Brasil. Era bom que você também, podendo, venha para Natal, passar uma semana com 2 finais de semana, né? Você aproveita uma belíssima cidade e a gente aprende, estuda, discute, experimenta, porque tem teoria e prática sobre magnetismo. Estou esperando você com muita alegria no coração, tá bom? Qualquer coisa, é só acessar o site jacomelo.com, tá? Vamos fazer a nossa oração e logo em seguida chamamos o nosso Roberto Nunes para apresentar sua música. Obrigado, Deus. Que tenhamos aprendido melhor acerca dos nossos relacionamentos. E compreendamos que muitas vezes atitudes magnéticas positivas são elementos primorosos para melhorar os nossos relacionamentos com o outro, o nosso relacionamento com o mundo. Inspira-nos para que saibamos ouvir os bons conselhos, as boas orientações, e que de posse de tudo isso, sejamos sábios na aplicação no dia a dia, em nossas próprias vidas. Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Um bom domingo para todo mundo, um bom final de domingo, né? E vamos agora aqui colocar a nossa despedida com o nosso muito querido Roberto Nunes.